A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Então, agradeço a todos. Quero aqui também fazer uma referência a quem está aqui nos prestigiando, né? Antes estavam presentes aqui a Regina, a Mônica, a Kellen, o Diego, o Caleb. Também quero fazer uma saudação ao ex-vereador e presidente desta casa, Fernando Silvestrin, o Kleber Bin, que aqui estava presente, também o Benac, o Daniel, o Balsani. Obrigado pela presença de vocês. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Davi André de Almeida. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Cumprimento já as pessoas que foram nominadas aqui nessa noite e também as pessoas que estão nos acompanhando através dos nossos canais. Senhor presidente, eu quero falar essa noite aqui sobre o canil municipal. É um tema que está latente, né, nos nossos dias, e eu quero trazer aqui alguns números para que a gente possa entender a importância de nós termos o canil municipal. E como nós somos sabedores, há alguns dias houve uma avaliação dos números, né, dos recursos que são investidos no canil municipal, e eu queria trazer aqui alguns números para a gente poder fazer essa comparação e dizer que, assim como os nobres vereadores, nós temos o total interesse, eu falo que nós temos o total interesse em trazer clareza para a nossa população e também dizer aqui que os recursos que estão sendo empregados, nós aprovamos aqui nessa casa, né? E quando a gente ouve que cadê os vereadores, cadê a fiscalização? Nós fiscalizamos, nós acompanhamos, né? E é claro que hoje aqui eu quero trazer mais alguns esclarecimentos e quero dizer aos nobres vereadores que, se algum quiser contribuir no final da minha fala, eu concederei a parte para a contribuição dos vereadores também. Quero iniciar aqui trazendo uns números de castrações que foram realizadas no ano de 2024. Né? Foram realizadas 899 castrações em 24 e em 25 foram realizadas 566 castrações até o momento. Janeiro, 113. Aliás, janeiro não foram realizadas. Fevereiro, 113. Março, 65. Abril, 201. E em maio, 187. Denúncias que foram averiguadas no período de 24, 573, até o presente momento, 2025, 251. Adoções que foram realizadas em 24, 130 adoções. Em 2025, até o presente momento, nós temos em janeiro 19, fevereiro 22, março 13, abril 17, maio 15 e junho 13. Relação de óbito do canil municipal em 2024, nós tivemos 70 óbitos. 2025, até o presente momento, 27. Recolhimentos
nós tivemos em 2024 166. 2025, até o presente momento, nós tivemos 62. 9 em janeiro, 12 em fevereiro, 1 em março, 4 em abril, 3 em maio e 5 em junho. Termos de vistoria e notificações em 24, 17, em 2025 até o presente momento 14. Adoções em 2025, nós tivemos aqui 28 gatos, 16 machos, 12 fêmeas, 2 cavalos aqui que foram remanejados e 61 cães aqui que também tiveram adoções, que foram adotados. Só corrigindo aqui o número, foram 2 cavalos aqui que chegou o número, né? Os cavalos a gente não tem um local para colocá-los, mas enfim, eles são cuidados depois, se não tem a manifestação do seu dono, eles são colocados para adoções. Denúncias, tipos de ocorrência 2025. Maus tratos a animais, 2. Animais domésticos, 35. Socorro, ajuda, atendimento a animais, 28. Denúncias que não procederam, 124. E orientações, 82. Então, aqui eu trago um relato dos números do canil municipal para a gente ver o quanto se tem trabalhado, né, inclusive pela equipe que está ali, atendendo, que são 8 funcionários, mais o veterinário. E também eu relato aqui, além desses números, obras que foram contratadas para o canil municipal e que em 2024 se foi contratado uma empresa para fazer ali melhorias e o contrato foi rescindido em 31/3/25 por descumprimento contratual da empresa contratada, né? Os valores gastos ali foram 136.983,41. E agora foi retomado, então, um contrato administrativo em execução, a obra pública, o 335/2025, que prevê ali uma obra de R$ 503.846,95. Né? O contrato ele está em execução e já foi dada a ordem de início, né? E então, aguardando aí o início foi dada a ordem de início, mas por causa do mau tempo vai ser retomada ali as obras nos próximos dias. Esse contrato ele prevê reforma nas baias existentes, construção de novas baias, adequação do sistema sanitário, fossa, filtro e resíduos, reforma da parte administrativa, refeitório, instalação de containers e adequação às normas determinadas, né, que precisa. Aí eu quero compartilhar com vocês também alguns valores, né, números que não atendem só, esses números que eu vou citar aqui não atendem só o canil municipal, atendem bem como a população num todo, a população de Farroupilha. Então, valores, né, de 2024 aqui, ó, castrações 354 mil, desentupimento 78 mil, energia elétrica 4.688, materiais de manutenção e limpeza 70 mil, medicamentos e vacinas 47 mil, rações 285 mil, recursos humanos 648 mil, obras 104, terceirização 662 mil, que são as clínicas que atendem também ali para cirurgias, enfim, todo o custo, né? E um custo anual de 2.899 e um custo mensal aqui de 241 mil por mês. Hoje nós temos ali um total de 368 cães. Esses números são de 2024. Então, eu trago aqui, senhores vereadores,
para que a gente possa ter o entendimento que, quando a gente fala num número de 2.700.000, que é o que prevê este ano de 2025, que eu trouxe aqui alguns números, realmente esse custo de manter uma estrutura, né, do canil municipal, a primeiro momento, ele assusta muito a gente, porque não são só essas demandas que nós temos. Nós temos várias demandas. Nós temos, inclusive, demandas na saúde que precisam ser atendidas e estão chamando pessoas de 1 ano atrás para atendimento. E eu dou um exemplo aqui de cataratas, por exemplo. Mas, e especificamente falando da proteção animal, do canil municipal, nós atendemos uma cidade como um todo. Então, os números não dá para se restringir ao canil municipal. O canil municipal, hoje com 368 cães, vocês observaram aqui, eu trouxe dados e números que atendem o município, não especificamente só esses animais que estão lá, né? E o que a gente precisa ter? A consciência de que nós temos que ter um cuidado com esses cães que são aqui abandonados. Por que nós temos 368 cães lá hoje? Porque alguém abandonou, alguém deixou esses cães em algum lugar. E a gente agora não pode deixar os cães aí à deriva, né? Porque se nós não estivéssemos cuidando dos cães, nós teríamos que estar aqui debatendo um projeto para resolver o problema dos cães. Enquanto eu estive secretário municipal de saúde, na época o canil municipal ficava sobre os cuidados da Secretaria da Saúde. Nós tínhamos um problema enorme com os cavalos, um problema gigantesco, e nós não tínhamos onde abrigá-los, e as pessoas deixavam os cavalos à deriva. Aí era 6 da manhã, né, a notícia era: tem cavalo na via, aí tinha que sair a equipe lá, acidente de cavalo, né, finais de semana, até que, então, se conseguiu resolver. Mas o que eu digo para vossas excelências hoje aqui é que sim, nós precisamos trabalhar para reduzir, né, os custos, o investimento público que nós estamos fazendo, mas diante dos relatórios que nós temos aqui, né, os recursos estão todos aqui com transparências, sendo empregados no município de Farroupilha, não só no canil municipal. Então, penso eu, senhores, que nós temos que fazer ações aqui, né, como foi feito agora há poucos dias, mas intensificar ações de adoção desses animais e pedir à população que, se não consegue, né, cuidar do cachorrinho ou do gato, enfim, que não tenha. Né, para depois, chega final do ano, a gente vê vários animaizinhos aí sendo largados, né, e aí entra o papel dos cuidadores anônimos, sem a gente citar aqui, eu também já quero agradecer todos os cuidadores, todos aqueles que têm lá 10, 20 animais nas suas casas, e nós sabemos que tem vários assim, e que cuidam dos animais em parceria. Então, eu vejo que é um trabalho muito amplo, mas que a gente precisa debater, achar soluções, né, e a gente vê o empenho do Executivo Municipal, né, tratando desta temática com muito cuidado, né, para que a gente possa atender as demandas da população e, é claro, também atender aí o cuidado com os nossos animais. Então, senhor presidente, eu quero compartilhar esses dados e depois posso compartilhar aí aos nossos vereadores também, se assim o quiserem. Uma parte ao vereador Juliano Balgart. Uma parte ao vereador Juliano Balgart. Obrigado, vereador Pastor Davi, pela parte. Bom, eu acho que, em resumo, né, essa questão do canil, ela tem um caminho, é um caminho que precisa ser feito de uma forma urgente, de uma forma organizada, que é campanhas de adoção em massa. 360 animais é muito, porque lá o canil ele foi construído para ser um lar de passagem, ou seja, recolhe o animal que foi abandonado ou que está perdido na rua, acolhe ele, trata, enfim, e depois busca o dono ou faz o caminho da adoção. Infelizmente, se acumulou muitos animais, se recolhia no passado e levava para lá como se fosse um depósito. Infelizmente, isso aconteceu. Então, é necessário que campanha de adoção em massa. A gente sabe que tem alguns casos que são mais complexos, que são animais idosos, animais que possuem alguma deficiência física. E é preciso também, de fato, sim, uma castração em massa, vermifugação, enfim, que isso vai fazer. E numa outra hipótese que eu já falei num outro momento e reitero aqui,
por que não dar um benefício fiscal, como, por exemplo, uma própria ideia de um programa municipal para quem adotar animais, provar, enfim, microchipar o animal também, concluir, vereador. com isenção no IPTU. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Juliano. A tua contribuição ela é importante, né? E eu acredito que nós aqui, como Casa Legislativa, podemos nos debruçar aqui, né, nessa questão e levar até uma sugestão ao Executivo Municipal. Mas ressalto aqui novamente, todos os animais que estão lá, eles estão microchipados, né, castrados, estão lá com todo cuidado, enfim, esperando um lar. Então, você que está me ouvindo daqui a pouco, né, tem o interesse aí, enfim, de adotar um animalzinho, está à disposição. Em 2024 foram castrados 900 animais, bem dizer, né? E esse ano, até o presente momento, 566. Então, está sendo investido. O que eu penso, nobres vereadores, é que a gente precisa realmente incentivar a nossa população. Primeiro, a não abandonar e, segundo, a acolher um animal aí para a sua casa, aqueles que também puderem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Novamente, boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, o público que nos prestigia essa noite, vereadores e os que nos prestigiam de suas casas também. Hoje eu quero falar de um assunto bem pertinente, eu acredito, 2 assuntos eu vou falar hoje, que é da campanha do agasalho, que a gente sabe que o frio chegou para todo mundo, é mais um inverno gritante, difícil, né? E a gente precisa de uma atuação bem forte em relação a isso. A gente vive efeitos duros na nossa região, porque a gente mora na Serra Gaúcha, é uma região muito fria, e a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas condições de ter roupa quentinha, de ter uma casa que realmente, né, acolhe, que não tem frestas, que tem uma lareira, um fogão para aquecer, enfim, e essa não é a realidade de todas as pessoas. Esses dias, na semana passada, eu estava caminhando na rua, eu vi uma senhora que ela estava com uma vestimenta que não estava de acordo para o dia, era pouca roupa, na verdade, assim como ela estava usando um chinelo, então não era um calçado fechado também, e com ela tinha uma criança, aproximadamente uns 4 anos, assim, pelo tamanho da menina que estava com ela, e aquilo me cortou o coração, porque eu sou mãe de 2 crianças, e eu acho que quando tem criança, pega no coração da gente, assim, de ver que outras crianças na mesma cidade não têm a mesma oportunidade que as minhas filhas têm nesse momento de ter um lar, de ter uma casa quentinha, de ter roupas para utilizar. E eu acho que a gente precisa agir logo, e por isso eu conversei com a primeira-dama na última semana, na quarta-feira mais precisamente. Eu perguntei para a Júlia, então, o que o gabinete estava fazendo, quais eram as ações que o gabinete da primeira-dama estava promovendo, porque até então, na minha percepção, não havia sido muito divulgado sobre isso ainda. E ela comentou que sim, que eles estão, né, debruçados em cima desse tema, que estão fazendo ações pontuais para famílias que, através das escolas, enfim, e famílias que chegam até eles, que eles entendem que é dessa forma, direcionando, é muito mais eficaz do que fazer uma campanha mais ampla. E eu quero aqui, presidente, enquanto, né, na minha fala também, dizer que eu acho que a gente pode, nós, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto Legislativo, nós podemos também abraçar essa causa e ser ponto de coleta aqui na Câmara, né? Para a campanha do agasalho. Falando com a Júlia também, ela falou que precisa muito de cobertores, então eu acho que a gente pode fazer a nossa parte. Eu hoje mesmo já trouxe, então, um cobertor para doação. Eu acho que a gente precisa ser protagonista nisso, enquanto Poder Legislativo, sabe? A gente não pode simplesmente só esperar pelo Poder Executivo, que é, sim, responsabilidade do Poder Executivo, mas o frio não espera, as pessoas não esperam. E a gente tem o dever, enquanto representantes da população, de também nos engajar, de também estar à disposição. E eu quero já deixar aqui que o nosso gabinete está à disposição também para recolher esses donativos, para auxiliar, para estar junto, porque isso é extremamente importante e a gente precisa, sim,
de mais donativos, né, e mais doações. Mas também é preciso direcionar, porque conversando com a vereadora Fernanda aqui, ela comentou, e depois ela vai falar na fala dela também, que existem bastante doações lá, não estão sendo direcionadas, né? Então aqui a gente também já faz essa cobrança de que é necessário que as pessoas, que cheguem até as pessoas, né? Não é só pedir doações, mas que cheguem até as pessoas também essas doações. E eu quero deixar mais uma sugestão aqui em relação a isso, que um tempo atrás a gente tinha o Varal Solidário, que era promovido pela Fransomense, e eram ali coletados muitos cobertores, né, doações, então, de roupas de cama, e isso era muito importante e recolhia realmente bastante donativos para entregar para as pessoas. E quero deixar aqui a sugestão que isso volte a acontecer, porque se a gente está precisando de cobertores, a gente está precisando disso, a gente pode fazer novamente essa campanha que deu muito certo, e aquilo que deu certo a gente pode sim copiar, eu acho, fazer novamente, porque não é errado, né? E se já deu certo uma vez, com certeza vai dar certo de novo. Então, quero deixar aqui essa sugestão também. E a gente pode, sim, auxiliar outras pessoas. A gente pode, sim, né, ajudar a aquecer outras pessoas, outros idosos, né, que muitas vezes são os que mais sofrem com esse frio, e outras crianças, que eu repito aqui, que essa é uma das minhas linhas de trabalho nessa casa também, sempre em defesa das crianças e, né, com um mandato que eu costumo dizer que é um mandato materno. Também quero falar hoje sobre um tema bem importante, que é ali do Salto Ventoso. E, Rose, eu vou pedir para tu colocar no telão para mim, por favor, as imagens. Eu recebi o Daniel Trois, que está aqui, que é um morador ali da região, também um empresário ali, né, na região. E eu fiz um pedido de informação, na última sexta-feira eu protocolei, perguntando, então, o seguinte: há uma resposta sobre a solução para o problema do local dos desmoronamentos de terra? Qual o plano de trabalho para que cesse o problema na região afetada? Existe algum plano para minimizar as perdas dos empreendimentos locais de toda a região, como, por exemplo, os cafés, pousadas, artesanato, Parque Salto Ventoso, agroindústrias e outros negócios da região, que a gente sabe que ali é uma região que tem um turismo rural bem forte, bem importante, e se há algum plano em forma de aporte financeiro, subsídios, auxílios ou serviços que atendam às necessidades específicas desses empreendimentos. Se não, existe algum outro projeto que possa atender esses empreendedores. Eu também mandei uma mensagem para o secretário Matheus Paim, mas ainda estou aguardando o retorno, né? Perguntei para ele também sobre isso, ele ainda não me retornou. Acredito que nos próximos dias estará fazendo o retorno em relação a isso, porque a gente precisa saber. Sei também que já tem a concorrência número 02, não, desculpa, a concorrência, não tem um número aqui, mas que vai ser no dia 2/8, que então para estabilização e contenção da estrada ali, né? Mas a gente está falando de 2 de agosto, então é mais de um mês ainda para, né, para estar no ar essa licitação aí. E, enfim, a gente sabe que o trâmite de uma licitação, ela é demorada. Então, o que vai acontecer com essas pessoas ali, com esses empreendimentos, com essas famílias, ainda é uma incógnita. Quero aqui também falar do meu pedido de providência, então, que eu fiz em relação a isso também, pedindo reparos no asfalto, com atenção especial a pontos críticos, com buracos e trechos mais antigos, e agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns desses trechos. Reposição dos sinalizadores de segurança, que se encontram ausentes em diversos trechos, porque quando fizeram agora todas as alterações ali na via, foi tirado, né, Daniel? Muitos, e não foi colocado de volta, né? Como tu mesmo me comentou isso. Pintura de faixas de sinalização também, especialmente em áreas com baixa visibilidade, como ocorre frequentemente em dias de neblina. Então, aqui, Rose, volta lá. Primeira foto, por favor. Perto da curva da Pedreira ali, a gente pode ver, até essas imagens aqui foram fornecidas pelo Daniel, que é morador lá do local, então ele fez essas imagens para a gente ver, né, que foi retirado ali em demasia de materiais comprometendo a base compactada da lateral. Pode passar, Rose. Aqui no mesmo local, então, vocês podem verificar isso. Pode passar?
Aqui também, no mesmo local, existiam, até poucos dias atrás ali, 2 caminhões e uma escavadeira, né, que estavam trabalhando, mas as máquinas agora estão paradas, com certeza devido ao tempo também, mas, pelo que a gente sabe, não teve acompanhamento, né, só a empresa estava ali, não teve acompanhamento de um engenheiro ou propriamente do setor da Secretaria de Obras ou Agricultura para estar acompanhando o que a empresa estava fazendo ali no local. Pode passar, Rose. Aqui, então, foi onde desmoronou ali, né? Que é na localidade ali de 7 de setembro, onde houve a queda e o bloqueio da pista. Então, vocês podem ver ali. Eu quero fazer algumas perguntas em relação a isso também, até se o vereador, líder de governo, puder me trazer essas informações ainda hoje, para passar também para o Daniel. Acho que seria importante, se há algum técnico que pode acompanhar e ver o que pode ser feito no local com as árvores, porque há um entendimento ali que essas árvores também poderiam estar causando, né, esse desmoronamento, se elas podem ser cortadas, se existe já algum parecer técnico em relação a isso. Eu não sei, eu gostaria dessas respostas, acho que os moradores também, né, Daniel? Pode passar, Rose. Aqui também tem um letreiro aqui que está sinalizando, que está escrito cuidado, trânsito em meia pista. Os moradores ali acham que poderia ser mais informativo, e aqui talvez o Joel, né, que também acompanhou essas questões ali de informações e tudo mais de pista, pode me dizer, mas os moradores acham que poderia colocar sobre os riscos de desmoronamento. Eu não sei se isso pode estar informando no painel, mas acho que seria mais informativo do que colocar apenas que está circulando apenas em meia pista, sabe? Então, acho que isso seria uma sugestão até de alteração ali, que acho que ficaria bom. Pode passar, Rose. Aqui também tem outra foto aqui, que grande volume de material cedendo, principalmente devido ao peso provocado pela vegetação superior. Então, pode passar também? Que no mesmo local também, aqui precisaria de uma providência imediata, porque a gente está vendo ali que vai desmoronar, né? Só dá uma chuva mais forte que isso vai acontecer aqui nesse local também. Pode passar, Rose. Aqui também a falta de acabamento da contenção, estando há 1 ano aguardando a pavimentação, sofrendo forte erosão, ali como vocês podem ver na imagem também, porque a gente está falando... isso aqui a gente está falando também que são questões que aconteceram ainda no ano passado, né? Nas chuvas do ano passado, que não foi feito nada, e aí agora, esse ano, estão só dando uma tapeada ali, porque vai acontecer problemas mais profundos, inclusive. Deixa eu ver, pode passar, Rose. Aqui também, Joel, vou pedir para ti, né, porque estou falando da questão do trânsito também. Aqui os moradores acham que poderia ter também um painel de sinalização, que aqui é próximo ao Capitel, tá? Falando que há perigo nessa região ali da estrada, que ela está mais afundada também, né, devido que o asfalto cedeu. Então, seria importante colocar um painel ali de sinalização também. Pode passar, Rose. Aqui também a gente vê que o asfalto cedeu, que pode ocasionar acidente, né? Se a gente pensar em alguns caminhões que transitam por ali todos os dias, né? Levando os nossos alimentos, os alimentos que chegam até as nossas casas. Aqui, essa localidade é mais ou menos 1 quilômetro próximo ao Salão da Linha Eli. Pode passar, Rose. Aqui também a gente pode ver esse barranco aqui, que é próximo ao Bar da Glória, ele tem risco de desmoronamento ali. Se um carro precisar, né, se vir 2 carros e precisar vir para o acostamento, não tem como vir, porque com certeza vai cair ali. Pode passar, Rose. Aqui também a foto do mesmo local. Pode passar, Rose. Mesmo local também, pode passar. Aqui também. Acho que ficou bem informativo, né? E deu para ver bem direitinho. Pode passar. Ah, não. Aí mesmo. Deixa aí.
Aqui é a curva dos Gavirag, ali próximo à pousada dos Mussóis. Aqui também tem risco de desmoronamento e não tem nenhuma placa, nenhum informativo dizendo que há perigo nessa localidade. Então, aqui também é desde maio de 2024 que está assim. E eu acho que a gente precisa tomar providências urgentes, né, gente? Porque não dá para deixar dessa forma como está. Pode passar, Rose. E aqui mais uma foto ali do afundamento do asfalto também. Esses pedidos, né, na verdade, não é somente da comunidade, como o Daniel mesmo me comentou, é também dos empreendedores ali locais, né, que a gente já até sabe que tinha uma excursão para vir agora nos próximos dias e devido, né, a estrada estar dessa forma, não tem como. Então, a gente sabe que estão perdendo clientes, né, mas também não é só perdendo clientes, são pessoas que não estão visitando a nossa cidade, né? São pessoas que poderiam conhecer o que de mais bonito a gente tem no turismo rural aqui e não está acontecendo, né? Devido à inoperância, eu diria assim, do Poder Executivo em estar executando, né? E ter feito de forma preventiva também, depois do que aconteceu no ano passado, poderiam ter feito de forma preventiva para esse ano não acontecer novamente. Obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador Franciele. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a imprensa, servidores da casa, todos aqui presentes, a Rejane, a Kelly, a Mônica, o seu Balsani, que está aqui também, nos acompanhando presencialmente, todos que nos acompanham pela internet. Hoje eu uso essa tribuna, na verdade, para falar sobre vários assuntos, né? E como estamos aqui representando a nossa população, a gente tem sempre que reforçar a nossa fala, porque a gente é o elo, né, entre o legislativo e o executivo para levar o que a população nos solicita. Eu inicio, então, minha abordagem hoje também sobre um tema que tem gerado muitos comentários, que é os valores destinados ao canil do nosso município. E a minha manifestação é no sentido de questionar de que forma esses recursos estão sendo investidos. Embora a gente já escutou aqui o colega vereador Pastor Davi apresentar alguns dados, eu entendo que é importante, de fato, a gente saber como estão sendo utilizados efetivamente esses recursos. É no bem-estar dos animais? Ou eles estão sendo direcionados para o pagamento de funcionários? Claro que sabemos que se precisa de mão de obra, mas eu espero que os animais estejam sendo tratados com muita dignidade. Pois os valores apresentados através do Observatório Social são altos e eles merecem, sim, ser analisados. Eu me manifestei na semana passada e eu vou reforçar novamente a minha fala, que eu acredito que um gestor ele tem que saber administrar. E a administração pública, principalmente a administração pública, precisa ser transparente. Porque se tivesse essa transparência no site da prefeitura, talvez a gente não estaria aqui comentando toda hora os mesmos assuntos. E, infelizmente, quando a gente vai procurar algo lá no site da prefeitura, é difícil tu chegar lá no final, sabe? Teve mudança de sistema e aí tu procura, para te chegar no que tu quer. É difícil tu encontrar, muitas vezes, o que tu busca. Então, eu entendo que tem que fortalecer, sim, as campanhas de adoção, tá? E pergunto, o canil aqui, ele é aberto ao público para continuar fortalecendo essas campanhas de adoção? Continua ainda as mesmas burocracias do passado para se adotar?
Hoje pela manhã eu escutei a entrevista do prefeito. Em um momento ele disse que está sendo analisado e que a partir de agora eles estão fazendo um questionamento, uma ficha de cadastramento para fazer essas adoções. É uma pena, gente, que é só quando a imprensa se pronuncia que as pessoas vão atrás. É uma pena isso. É lamentável. Cada vez que a imprensa fala lá, aí todo mundo resolve ir atrás para resolver os problemas. E esse tipo de questionamento é fundamental, porque nós aqui toda hora trazemos, questionamos, perguntamos e trazemos as pautas da comunidade. A gente cobra nessa Casa Legislativa o básico. Manutenção da Rua X, container lá na Rua Y, redução da demora dos procedimentos da saúde, que nem os exames e cirurgias, como da catarata, que o pastor Davi falou aqui, que eu comentei na semana passada, que estão chamando agora o pessoal de junho do ano passado. Imagina fazer cirurgia, chamar as pessoas de junho do ano passado. Vocês têm noção do que é isso? A pessoa está lá esperando 1 ano para fazer uma cirurgia de catarata. Eu quero abrir até um parênteses aqui, nessa questão da saúde, porque eu me recordo, em outras administrações do MDB, um ex-prefeito, ele foi secretário da saúde, e eu tenho uma fala muito viva na minha mente dele, que ele dizia que ele preferia salvar uma vida do que fazer 1 quilômetro de asfalto. Talvez os colegas mais antigos vão saber quem eu estou citando. Eu não sou contra o asfalto. Eu sempre digo e repito aqui, não sou contra. Eu entendo que todas as obras, elas são, sim, importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, mas e o básico? Eu recebo dizendo que falta medicamentos na farmácia popular. Medicamentos básicos. Desde o início do ano, aqui, vou voltar a falar nesse assunto, porque eu recebi essa demanda na semana passada. Eu tenho cobrado das paradas de ônibus em alguns pontos da cidade. E quando eu falo isso, é porque tem crianças na chuva esperando a van escolar passar. Eu cobrei isso lá atrás, e nós chegamos no mês de junho, chuva, frio, e ainda não foi colocadas as paradas de ônibus. Isso é o básico. E eu quero dizer para vocês que eu tive lá, assim como outros colegas vereadores tiveram na Conferência dos Idosos, no Centro de Convivência. Para quem não sabe, o Centro de Convivência, Banco de Material, Banco Social, fica atrás do Ronda Charrua, tá? Uma informação aqui para quem não conhece. Quando eu estive nessa conferência, eu fui visitar as outras instalações, o Banco de Materiais e o Banco Social. Lá tem muita roupa para doação, muito calçado, muito cobertor. Vereadora Fran, eu vi aqui tu te manifestando com a campanha da primeira-dama, e reforço na tua fala também, quando tu falaste do Varal Solidário, a campanha que foi promovida pela sempre deputada Fran Somense. E ainda sugiro que a assistência social faça as campanhas de agasalho que era feito na época, porque roupa tem no Banco Social. Foi para isso que o Banco Social foi criado em 2017. Tem, está ensacolado. E ainda tem uma peça atrás do Banco Social, onde as pessoas vão lá, lotada de roupa. E mais, o Banco de Materiais, lá os materiais têm madeira, telhas de brasilite, tijolos ao relento. É impossível e inadmissível aceitar que esses materiais estão lá no Banco de Material se deteriorando. Ao invés de se fazer, gente, o básico. A administração,
Quando pede alguma coisa, diz que tem que realizar licitações para compra de material, para contratação de pessoas, ou talvez a empresa terceirizada para se fazer o básico. E eu digo para vocês, na época, essas coisas básicas eram feitas pelos próprios funcionários da prefeitura. O próprio diretor do Departamento da Habitação da época, o Odacir de Jesus, ele trabalhava tanto igual quanto o outro funcionário. Eles fizeram 8 casas de tijolos para os índios lá no Santa Rita. Ou seja, eles não deixavam a bola picando. Eles iam lá, arregaçavam as mangas e trabalhavam. E eu percebo aqui que as coisas só se movimentam quando a água bate na bunda. Desculpa a palavra, mas é bem assim que funciona. Como a questão das chuvas e das enchentes. Passou um ano das enchentes, tá? Do ano passado, a gente teve 6 meses do inverno ali seco. Cobrando aqui nessa casa, lá a estrada do interior, a rua tal do bairro tal. Aí agora, quando começa a chuva forte, todo mundo mostra o trabalho. Todo mundo vai lá trabalhar, todo mundo se movimenta. Pelo amor de Deus, é um desabafo que eu estou fazendo aqui. Porque passou 6 meses e os questionamentos e as cobranças continuam os mesmos e as coisas só se movimentam, repito, quando a água bate na bunda. Por isso, pelo amor de Deus, gente, menos mídia, mais trabalho e resultados concretos para a nossa população. O nosso município, ele precisa de ações e menos discursos. E eu não estou falando aqui para agradar o meu partido político e nenhum partido político. Eu fui eleita para fiscalizar e fazer o meu papel de vereadora. Eu não estou aqui para estar lacrando em rede social. Até agora, Rejane, eu relevei muita coisa. E vai ser difícil daqui em diante alguém fazer eu me calar. Obrigado, senhor presidente. Uma parte ao colega vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Parabéns pela sua fala, uma das falas mais fortes que a senhora fez nessa legislatura, e eu concordo contigo, eu me somo a 100% do que tu fala. Há muitas coisas básicas que estão sendo deixadas de realizar, e essas coisas, elas atrapalham as pessoas. Não é a ti, não é o vereador da situação que pede ou deixa de ser atendido. São as pessoas que precisam. Seja daquela parada de ônibus que impossibilita a criança de ficar num coberto, seja a pessoa que precisa da roupa que não é alçada, seja algumas casas que precisam do suporte do material e o material está se deteriorando. Essas coisas, elas precisam ficar claras, elas precisam acontecer, porque as pessoas precisam que o poder público faça a sua parte. E eu falava semana passada, menos mídia, mais trabalho. É isso que a gente precisa, em todos os cantos, não só aqui, todos os lugares. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Eleonora Broilo. Novamente, boa noite a todos. Na minha fala anterior, eu já fiz todo o protocolo, então eu só quero reforçar, e reforçar de novo a imprensa, que sempre está aqui dando uma mão para a gente. Quero de novo reforçar o meu boa noite aos vereadores, às vereadoras e ao presidente. Como sempre, quando eu tenho usado ultimamente a tribuna, eu trago alguma ação que está sendo realizada na saúde. Isso tem sido a minha bandeira. Hoje não pode ser diferente. Só que o que eu vou abordar é um pouquinho diferente das outras vezes. Vejam bem, eu tenho acompanhado
alguns projetos do Estado que podem favorecer as nossas instituições. Um desses projetos se chama Projeto Te Acolhe. É um projeto destinado ao TEA, né? E tem núcleos em várias cidades, Caxias, Bento, Gramado, né? Porto Alegre tem, né? Feliz, inclusive Feliz é a nossa referência para isso. Mas o que acontece? Nós temos que buscar, de qualquer maneira, a verba mensal e anual que é concedida através desse projeto. Vejam, senhores, é uma quantia nada singela. São 840 mil por ano destinado a todos os núcleos, né? Sendo que é pago 70 mil por mês. E mais um tanto que é para custeio, né? Acho que são 150 mil por ano que é para custeio. Eu tive a oportunidade hoje de conversar muito com a diretora Aline, lá da MAFA, onde eu levei esses dados para ela, né? Levei os dados, ela me mostrou todo o funcionamento da MAFA. Alguns dos alunos, para que a gente não interrompesse, né, a aula deles, mas alguns alunos a gente teve o contato, inclusive alguns eram meus pacientes, e eles me reconheceram, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção na MAFA é que nós estamos muito próximos de realizar um aumento do espaço físico, com 7 novas salas. Estas salas, este espaço, vai poder, com certeza, ajudar na realização desse projeto. Porque não adianta a gente preencher tudo e não termos espaço físico. Nós já temos as equipes, que as equipes elas contam com um médico e 6 funcionários, todos, né, com algum tipo de aprendizado sobre o TEA. Como eu disse, conversei muito com a diretora Aline e ela me falou que esse é um projeto que, na realidade, eles já tinham ido atrás, mas que eles desistiram em função de que não tinha espaço físico e também porque na época em que eles fizeram isso, o pagamento não era a verba mensal, ela atrasava muito e havia todos os encargos daquelas pessoas que iam trabalhar e tudo, então não podia haver atraso. E tinha mais outras questões. Agora, como nós conversamos, podemos ver que não. Em primeiro lugar, não atrasa mais, né? É uma verba pontual, né? Primeiro lugar, é uma verba pontual. Segundo lugar,
Não tem questionamento sobre, esse mês não vai ser 840, esse ano não vai ser 840, vai ser... Não. É isto e é isto. Então, nós temos uma verba muito boa vindo do Estado para ajudar as nossas crianças com terra. Nós, claro que isso não é uma coisa para agora, né? Primeiro as salas têm que ficar prontas, as equipes têm que ser formadas, né? Porque quando a gente manda para lá, tem que estar tudo pianinho, muito certinho para que não volte, porque se voltar, depois a gente não consegue mais, tá? Então, esse projeto, essa verba, tem tudo para dar certo para nós. Claro que o último edital saiu em 23. Ele ainda está valendo. Ele ainda está valendo. Não houve outro edital e ele ainda está valendo. Então, eu estou bastante confiante, junto com a AMAFA, que nós vamos conseguir essa verba. Nós vamos conseguir. Quantas crianças mais nós vamos poder atender? Quantas crianças mais? Nós temos 55 numa fila de espera. Poderemos atender todas? Talvez. Mas nós temos que tentar. Nós temos que ir em frente, né, e fazer de tudo, né, que estiver ao nosso alcance, para que tudo isso se resolva da melhor maneira possível e que realmente a AMAFA tenha direito a essa verba que é bem boa. Muito obrigada. Obrigado. Claro. Uma parte, a vereadora Franciele. Doutora Eleonora, muito importante essa pauta, né, do Te Acolhe aqui. Nosso mandato já colocou muitas vezes na casa sobre isso também, já fomos até lá. E a portaria 105 deste ano destina R$100 mil por mês. Então, é R$1.200.000 por ano, sim, né? O edital anterior era 70 mil por mês. Agora o novo, né? Então, a gente com vê... certeza ele vai se aumentar. A gente vê que esse valor é importantíssimo, né? Um valor de repasse mensal, como a senhora bem falou. Não é um valor que não vai chegar, não, ele chegará. Se assim, né, o município tiver interesse, se assim conseguir cadastrar a MAFA. Então, quero dizer aqui que pode contar com o meu apoio, com certeza, né, nesta caminhada. Esse tema é um tema norteador do nosso mandato também e pode contar comigo. Mas o município, né, o Poder Executivo tem que ter interesse nisso. Quando eu fui até o Te Acolhe, eles deixaram muito claro que isso é vontade política. Então, que ótimo. Só para concluir, senhor presidente, que ótimo que a senhora levantou essa bandeira também, porque é extremamente importante e poderá atender até 150 usuários, né, por mês. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, o vereador Davi. Vereadora Eleonora Broilo, a senhora traz uma notícia para nós maravilhosa, né? Porque todos os dias nós recebemos demanda dos pais dizendo que as crianças estão ali na fila, né? Que precisam de atendimento, e eu vejo que é muito importante, eu quero me unir a Vossa Excelência, que a gente possa mobilizar o que for necessário, trabalhar em cima dessa temática, para que esse recurso realmente chegue ao município, né? Se nós temos condições, a AMAFA tem condições de acolher, tem espaço, vamos buscar isso, porque essa demanda ela é crescente. Nós sabemos que as escolas, tanto municipais como estaduais, estão carentes, né? Inclusive de monitores, né? A gente sabe que a falta de monitores ela é muito grande, né? As pessoas que estão no monitoramento trabalham um pouco, daqui a pouco desistem. E
a gente sabe, para concluir, e obrigado já pela parte, o quanto é relevante esse tema. Então, assim como a vereadora Fran, me coloco à disposição, né, daqui a pouco, para que a gente possa, sei lá, aqui, né, até criar uma comissão, né, com a sua liderança, para que a gente possa buscar esses recursos e trabalhar para que a gente alcance isso para a Farroupilha. Muito obrigado. E só lembrando que as 7 salas têm que estar prontas. Não adianta a gente solicitar a verba, solicitar o projeto antes, porque não vai passar. Nós temos que estar com as 7 salas prontas. Isso aí. Obrigado, vereadora, vereadores, pelas contribuições. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Roque Cervernini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, a imprensa, eu quero falar aqui dessa pauta que a vereadora Fran levantou, do asfalto para o Salto Ventoso. O Código Civil brasileiro diz, pelo seu artigo 99, que existem os bens que são de uso comum do povo. E entre esses bens de uso comum do povo as vias públicas, né? Então, as estradas, os asfaltos, as ruas, enfim, são bens do município de uso comum do povo. E esses bens, aí nós podemos incluir, então, o asfalto para o Salto Ventoso. Por que eu estou focando nisso? Porque esse asfalto para o Salto Ventoso é uma obra que se trabalhou muito para isso, né? Lá atrás, dos outros prefeitos ainda, a comunidade, comissões, enfim, foi um trabalho muito grande. Depois a gente teve a felicidade de concluir esses 12 quilômetros que faltavam, no mandato em que a gente esteve como secretário com o prefeito Cláudio Pedroso, mas no ano passado a Prefeitura de Farroupilha fez uma obra, e uma obra importante, lá na linha Miller, divisa com Carlos Barbosa. E ela pegou material da onde para fazer a base? Aqui em Nova Milano. Quase 20 quilômetros, um caminhão com 20 toneladas percorrendo em cima de um asfalto que não é para isso. É um asfalto que não é para suportar todo esse peso. Eu não entendi até hoje por que levar um material tão longe assim. Tão longe assim. E a gente falou várias vezes. E casualmente depois, quando estava aí no curso dessas movimentações de cargas excessivamente pesadas, veio as enxurradas de maio de 2024. E aí culminou com tudo isso, os asfaltos já solapando, craquelando, rachando, e a gente viu que a prefeitura não deu a manutenção para isso aí. Não limpou as beiradas dos asfaltos, não fez envaletamento, drenagens, e acabou que esse bem público se deteriorou. E hoje o custo para recuperar é muito alto. É muito alto. Isso não é só ali no Salto Ventoso, é em vários pontos dos nossos interiores e que, felizmente, está tendo asfalto, mas esse asfalto, se você fizer e abandonar eles lá e não cuidar, vai deteriorar. Vai deteriorar e depois vai dar muito custo para fazer a manutenção. A gente colocou aqui várias vezes vídeos de moradores passando para a gente de escavadeira hidráulica com esteira de metal passando em cima do asfalto. Trator de esteira, escavadeira de 25 toneladas. Isso aí estraga, é um patrimônio da nossa cidade. Eu espero, sinceramente, vereador Davi, que esse tempo passou. Né, que tenha um prefeito mais pé no chão, que olhe mais para as coisas. Eu espero, eu não tenho tanta certeza. Né, mas ali o pessoal do Salto Ventoso está sofrendo muito por isso. E é uma coisa meio estranha dizer que se investe em turismo e se abandona um espaço turístico como o Salto Ventoso. A administração passada não aceitou sequer conversar com a administração do Parque Salto Ventoso. Né? Então é lamentável isso. Eu espero que, de fato, o Jonas tenha uma outra visão com relação a isso. Eu queria também fazer um comentário aqui sobre o canil. Eu acho que o canil, os cães, os animais, não vamos tratar de canil, vamos tratar dos animais. Eu acho que tem que tratar 2 pontos. Um, obviamente, no canil, que é quando a situação já se foi, né? Já o animal foi recolhido, está dentro de um canil, e ali é responsabilidade do município de Farroupilha
para fazer tudo, né? Desde a vacinação, o tratamento, a limpeza, pagar funcionários, aluguel, manutenção, enfim, está com a prefeitura. Agora, o outro é a prevenção. E é nesse ponto que eu acho que deveria de focar mais, né? Claro que você tem lá uma população de 400 animais lá, mas você precisa, paulatinamente, ir reduzindo aquilo com uma outra ação preventiva externamente ao canil, que é política de conscientização, né? Se o cidadão não consegue ter um animal, não tem que ter, não é obrigatório ter um animal. Se tem condições, mantenha então o seu animalzinho bem cuidado, mas saiba dessa responsabilidade. E também campanhas de castração dos animais, porque daí você evita a proliferação e vai controlando isso e vai diminuindo o canil. Mas me parece que se faz o contrário, se joga só lá para dentro e depois vai começando a apagar os incêndios. Então, eu acho que, para concluir, esse custo realmente ele é altíssimo e tem muito discurso demagógico em cima também, né? Tem muito discurso demagógico. O que dá like, vamos discursar. Para mim, isso não serve. Nós temos que ter mais responsabilidade, principalmente nós que exercemos mandatos e temos compromisso com esse município. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está com o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, eu estava falando há pouco com o nosso secretário, Matheus Paim, em virtude da fala da nobre vereadora Fran, e eu estava falando sobre a situação, né, dessas chuvas aqui. O vereador Roque fala agora do pessoal ali de 7 de setembro, Salto Ventoso, né? Então, eu perguntei para ele aqui quais seriam os próximos passos, né? O que o município estaria fazendo através da Secretaria de Obras e tal. E ele, em específico, né, naquela situação, ali diz o seguinte, que a recomendação técnica foi de fechamento durante o período de maior precisão de chuva, né? Por causa do risco ali de desmoronamento, né? Deslizamento ali e tal. Mas não tiveram grandes intercorrências lá, né? O talude aguentou e disse que nos próximos dias, então, acalmando a chuva, vão fazer maiores intervenções ali, claro, todo com a equipe técnica, com todo cuidado, preservando os servidores, enfim, vão estar trabalhando, né? E dia 2 do 7, agora, quando eu questionei sobre os próximos passos, na quarta, então, ele disse que teremos uma licitação do projeto da solução proposta para repararmos definitivamente aquele ponto. Então, vem notícias aí, dia 2, né, depois dessa reunião que eles tiverem, e com certeza comunicaremos aqui esta casa, o secretário vai estar aqui também nos comunicando. E após a apresentação do projeto ao município, teremos condições de fazer a licitação para a execução desta obra. Então, ele coloca, né, que tem avançado, né, tem enfrentado também, e a gente sabe, né, da burocracia de certas situações, mas tem avançado nesse tocante, né, para oferecer segurança à população. E ele também fala de outros pontos aqui, por exemplo, nos bairros, né, que tem apresentado problema nas redes de drenagem, bairro 1º de Maio, bairro São Luís, Alvorada, Industrial, mas que com o tempo, né, com um bom tempo, dos próximos dias, irão então estar atuando nesses locais aí, trazendo melhores condições e condições adequadas aos moradores, para que a população possa estar bem. Então, trago essa resposta dele. Acho que é importante nós, vereadores, termos ciência daquilo que eles estão trabalhando. A Secretaria de Obras completamente envolvida, tendo todo cuidado para avançar aí nessa recuperação pós-chuva. Então, senhor presidente, só para trazer informação do nosso secretário. Muito obrigado. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgari. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, eu queria falar hoje sobre um assunto que envolve questão de segurança pública. A tecnologia ela é muito útil, mas se ela não é utilizada, tampouco ela serve ou faz efeito. Hoje nós tivemos em 2 casos da cidade
pontos que me geram hoje dúvida, insegurança e questionamento. Um deles, um arrombamento da porta de um dos banheiros ali na Praça da Bandeira, do lado do Coreto. E outro, o furto de uma porta do banheiro da Praça da Matriz. E fica aqui o questionamento. Primeiro, há um controle ali por vídeo monitoramento vinculado ao CCO? Se há um monitoramento, pouco ou nada serviu. É a mesma coisa que ter a tecnologia do VAR e depois que acabou o jogo, ir lá revisar o lance. Então, fica essa pergunta. Rose, coloca na tela as fotos. Repercutiu em 2 órgãos de imprensa, 2 locais diferentes, e nos chama a atenção. Como que assim, em plena luz do dia, há um ato de arrombamento da porta e o outro de um furto de uma porta. Olha, se fosse o furto de uma maçaneta, até que não é tão volumosa, tão grande, mas uma porta e não foi feito nada, foi furtado e foi. A pergunta, está funcionando? É que depois vai ser muito fácil. Depois vem os vereadores da situação, ao invés deles tentarem achar, muitos, me desculpa, não vou colocar todos, ao invés de tentar achar uma solução e trazer respostas claras sobre o fato que eu estou abordando, vai vir o retorno, não, está lá o monitoramento, está lindo, está maravilhoso. Só que daí a gente tem a teoria e a prática. A gente tem o real e o ideal. E não, as coisas não estão caminhando junto. E volto a dizer, tem uma outra foto, Rose, por gentileza, que daí lá da Praça da Matriz, que ilustrou. Eu fico perguntando, furtaram uma porta. É no mínimo estranho. Duas portas, então, na matriz da bandeira? Na matriz furtaram a porta e na da bandeira arrombaram a porta. Está sem a porta da bandeira. Sim, mas é que levaram embora, né? Por isso que não tem mais. Então, o que acaba acontecendo? É preocupante, gente. É preocupante. Eu fico... Porque a gente vê discurso diferente da prática, né? Então, fica aqui respostas plausíveis sobre o que aconteceu, o que tem encaminhado, qual foi a solução tomada. Porque eu fiz... na legislatura passada, eu fiz pedindo informações, a resposta veio. Foi conferida através do monitoramento? Sim. O que foi feito? Foi registrada a ocorrência. Não adianta, né? Então, é preocupante isso. Outro assunto, ainda sobre a questão dos animais. Eu estive conversando hoje à tarde com o Maganinho, presidente do Observatório Social, e por mais que o vereador Pastor Davi tenha trazido dados, e eu acho que é bom, isso é importante, fica um questionamento. Qual que é a perspectiva? Qual que é o projeto disso? Até hoje, para mim, não ficou claro. A gente sabe que num passado não tão distante tinha um cemitério clandestino lá de cachorros. Tinha trabalhadores insalubres comendo junto das fezes. E que bom que vai ter uma obra que vai dar um refeitório digno para essas pessoas. Inclusive, nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público, fizemos uma denúncia à Patran e foi também feita uma denúncia para o Ministério do Trabalho. E agora está colhendo, porque isso não precisava denúncia, isso é meio óbvio, mas importante acontecer. Outra informação que o vereador trouxe, que eu acho que é bem importante, que os animais estão microchipados, que é mais uma forma de ter o controle. E eu acho que é algo que precisa ser debatido enquanto sociedade, enquanto alternativas para políticas públicas. Porque eu concordo com o Roque, tem que ter uma campanha de prevenção. Há datas simbólicas, como, por exemplo, o Dezembro Verde, que é um mês de conscientização, né, doutora Eleonora, sobre o abandono dos animais. E a gente tem registros que, no período de férias, há um abandono grande. Na Romaria de Caravaggio, muitas pessoas vão lá e se desfazem do animal. Só para concluir, há uma necessidade de ser feito algo preventivo. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Queria fazer um comentário aqui sobre as estradas do Salto Ventoso, onde a prefeitura trabalhou neste local e liberou o trecho em menos de 24 horas. Foram 12 horas ininterruptas de trabalho, feito por
né, por geólogos, engenheiros e equipes da prefeitura, né. Então, quando a fala da Fran e da Fernanda, que não foi feito nada, eu acho que não é por aí o caminho, né. Foi feito sim. A licitação está marcada para o dia 2 de julho, né. Então, aí foi feito estudos, pois tem 3 hectares que estão desmoronando, e que é feito nessas chuvas é no pé do talude, né, a limpeza e o monitoramento, né, para não acontecer mais desmoronamento, né. Então, vocês não devem ter noção, né, do que está acontecendo naquele local, né. Essas ações que vocês cobram aí, daqui a pouco, aí lá no local, sem estudo, né, sem noção, né, e começar a colocar máquina lá e fazer escavações, e assim, daqui a pouco, comprometer, né, os moradores daquela região, né. Então, tem umas fotos ali que eu coloquei, Rose, tu coloca ali, nesse local, onde é que tem os 13 hectares de terra que estão comprometidos, ali vocês podem ver, se puder aproximar, ali tem, nas outras fotos, Rose, tem rachaduras ali comprometendo o solo, né, rachaduras grandes, né, e no último ali tem um mapa ali, que é onde é que é os 13 hectares que estão sendo comprometidos. Então, precisa definir ali vários elementos, né, de soluções, materiais, equipamentos empregados, as suas especificações técnicas, o talude precisa ser estabilizado. Então, não é algo que é feito de hoje para amanhã, né, comprometendo mais ainda o solo, né. Então, tem tirantes para serem ancorados, tem sondagem de solo, tem projetos de geotécnicos, tem solo, abertura de poços, trincheiras. Então, tem várias coisas que tem que ser feito ali para começar realmente a trabalhar, né, para não comprometer mais ainda os moradores lá, né. Então, tem estudos hidrológicos, estudos topográficos, estudos geotécnicos, estudos geométricos, projeto de terraplenagem, projeto de drenagem, projeto de pavimentação. Então, componentes ambiental, projetos de engenharia e projetos básicos, né. Então, acho que para mexer naquele talude ali, naquele 13 hectares, eu acho que tem que ter um pouco mais de estudo, né. Senão pode comprometer devidamente aquela região ali e ocasionar daqui a pouco 12 horas de interrupção, pode ficar meses aí, né. Cede uma parte ao... O vereador, a parte é vereador Roque. Obrigado pela parte. Eu acho que tu tem razão num certo aspecto, se a gente pegar essas chuvas dos últimos dias. Mas o ocorrido foi em maio de 2024. Então, não foram 12 dias, são 12 meses esperando fazer. Então, esse estudo que está sendo feito agora e apresentado para você, e é isso aí mesmo, ele se remete ao que aconteceu em maio de 2024, e não de agora. Então, esse intertício temporal havido entre o ocorrido e agora, ele é extremamente longo. Poderia ter sido otimizado mais esse tempo e resolvido. Mas, de qualquer forma, o projeto está bom, né? Esperamos que agora se resolva. Obrigado. O ano tem que ter estudos, né? Não é uma coisa que tu pode botar as máquinas, que nem eu falei anteriormente, né? Se é uma coisa que a gente resolve de um dia para o outro, é colocar as máquinas ali, comprometer mais ainda a estrutura, né? Então, esse estudo leva um tempo, né? Só para concluir, presidente. Você esteve na administração, né, Roque? Sabe como é que funciona todo um trabalho de licitação, sabe como é que funciona toda aquela sondagem de solo, né? Então, não é uma coisa de uma hora para outra tu conseguir resolver os problemas, né? Então, esse ano foi feito tudo que é referente ao estudo, por isso que está aí a licitação pronta para ser executada. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. Com a palavra, o vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Quem nos acompanha aqui, também de suas casas. Hoje eu venho aqui falar, presidente, que Farroupilha está mostrando com ações concretas que é sim uma terra de conquistas. Uma cidade que acredita no esforço, no trabalho e no mérito como verdadeiros motores do progresso. Estamos criando oportunidades reais. Aqui a política não é feita com discursos vazios e é feita com ações que geram independência e não dependência. Semana passada, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, lideradas pelos secretários Eduardo Stockmann e o Renan Bondan, entregou o certificado 100+, às empresas que contribuíram com ICMS e ISSQN. Em 2024, foram as 100 empresas e produtores rurais reconhecidos por manterem nossa economia viva, por gerarem empregos e por sustentarem com seus impostos os serviços públicos que toda a comunidade utiliza.
Essas empresas não pedem esmolas, elas investem, elas arriscam, inovam, são o coração pulsante da cidade. Empresários que poderiam ter desistido diante da burocracia, dos encargos e das dificuldades, mas escolheram seguir em frente. Isso é o que eu chamo de responsabilidade social de verdade, e é isso que precisa ser incentivado. O Balcão do Trabalhador hoje oferece 238 vagas. Vagas para quem quer trabalhar, para quem quer evoluir, para quem quer mudar de vida com dignidade. Oportunidades que estão ali acessíveis, esperando por pessoas dispostas a agir. Eu pergunto, por que tanta gente ainda depende do Bolsa Família, mesmo quando existem vagas no mercado de trabalho sobrando? Porque o modelo que está sendo imposto em nível federal premia a ociosidade. O governo manda o recado errado. Fique em casa que a gente te paga. Mas isso não é dignidade, isso é controle, isso é um exército de dependentes. Aqui dizemos, levante-se, busque uma oportunidade e empreenda. Construa seu caminho. Porque aqui acreditamos que o trabalho é, sim, o melhor programa social que existe. Isso é Farroupilha. Trabalho dá liberdade, trabalho dá orgulho, trabalho transforma famílias. Farroupilha está no rumo certo, valoriza quem produz e apoia quem quer crescer. E estarei aqui sempre para defender esta visão. Para que nossa cidade continue sendo exemplo de desenvolvimento, de geração de empregos e de respeito com o dinheiro público. Neste tema era isso, senhor presidente, mas gostaria agora de falar, Juliano, já que tu falou aqui do monitoramento, tu citou que tem vereadores que defendem muito esse monitoramento, e eu me incluo nisso, porque é uma coisa que eu liderei lá de dentro, então eu fico no... Não monitoramento. A segurança pública, né? O não monitoramento, tu fala, mas é o monitoramento sim. O que eu posso falar para ti, tá? Esse furto, os dois furtos aí aconteceram na madrugada deste dia de hoje, aqui do dia 30, pelas imagens aqui que eu tive acesso, foi às 4h31, né, de um local e o outro um pouquinho posterior. Enfim, foram de madrugada, então, e as pessoas que fizeram esse crime já foram identificadas e a polícia já está atrás deles, tá? Então, isso foi de manhã ainda, quando eu fiquei sabendo das notícias que eu fui atrás, pelo monitoramento as pessoas já estão identificadas. Então, assim, eu vejo que o monitoramento funciona e funciona muito bem, tá? Porque, com certeza, as pessoas já estão identificadas através do monitoramento e vão aí pagar a pena por ter feito esses delitos contra o patrimônio público. Então, porque se a gente pensar pela tua lógica também, né? Onde tem câmera não tem delito. Qualquer cidade com mais de 70 mil habitantes tem delito. Então, Farroupilha agora, porque tem o monitoramento, não vai mais haver crimes. Eu acho que sim, que o monitoramento funciona muito bem, e este que tu trouxe aqui hoje é um exemplo claro disso, porque o monitoramento deu resultado, nas primeiras horas aí, pós o crime, já foi identificado as pessoas. Obrigado, senhor presidente. Ser da parte. Democracia. Parte é o vereador Juliano. Não, vereador, é importante que o senhor traga essas informações, o senhor tem acesso, e isso é bom. Não é que eu sou contra o monitoramento, muito pelo contrário, mas de fato mostra que muitas vezes é um monitoramento que ele é reativo. Primeiro acontece, depois busca a solução. Então eu acho que sim, que bom que as autoridades competentes de segurança busquem, mas eu acredito que isso deveria ser ampliado, deveria ser de fato, porque tem estrutura para ter 24 horas no serviço. E eu só queria fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor puder me responder. A gente vê sobre Bolsa Família, eu acho que é importante esse debate público, e eu gostaria só de entender por que aumentou 384 vagas de 2023 para 2024, um ano eleitoral. Não sabe, o senhor saberia me dizer? Obrigado. Não, eu estou falando que eu sou contra, que eu não sou contra, que eu defendo o trabalho, eu não estou falando aqui sobre a questão de se aumentou ou não aumentou em Farroupilha. Eu falei a questão que Farroupilha proporciona empregos, tem no Balcão do Trabalhador disponível lá 238 empregos hoje, e as pessoas, eu critico as pessoas que buscam, ao invés de buscar o emprego, buscam o Bolsa Família. Se o governo federal criou este programa, a gente não tem muito o que fazer aqui. Se ele chega lá na condição de receber o Bolsa Família, não tem muito o que se fazer, né? Então eu critico isso, que se a pessoa quer trabalhar, a gente tem que dar as condições. E Farroupilha está fazendo isso, disponibilizando emprego para quem precisa. Obrigado. Obrigado, vereador Joel. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Novamente, boa noite a todos, né? Eu gostaria de me manifestar, então, nesse pequeno expediente, para
dizer que eu me sinto feliz pelas pessoas que utilizam o Parque de Rodeios e que gostam de participar nos rodeios, as pessoas que vêm prestigiar o nosso Parque de Rodeios, que é localizado ali na comunidade de São Luís. Hoje pela manhã, então, o governo municipal anunciou então o início de melhorias no parque, uma reivindicação que já vem há tempo, né, pelas pessoas que participam do rodeio, que vai ter uma melhoria na infraestrutura, então, lá tendo chuveiros e vestiários e banheiros fixos, então, com entrada de água e luz, dando uma melhor infraestrutura às pessoas que utilizam aquele espaço lá. Não só as pessoas que utilizam e que prestigiam, mas os visitantes que vêm de fora também. Eu fico muito feliz porque eu também gosto de participar, muitas vezes vou lá prestigiar, né? E saber, então, que o governo municipal, então, anunciou essa obra, o início de obra nesta manhã, então, para beneficiar, então, o pessoal que utiliza lá. Muito obrigada, era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Glaci. Com a palavra, a vereadora Fernanda Corrêa. Obrigada, presidente. Na verdade, eu uso agora o pequeno para me manifestar, dizer, colega vereador Silo, que eu respeito o entendimento que o senhor tem referente à obra que foi falada aqui, mas não concordo, porque, embora se tenha todos esses processos, é muito demorado. 2024 para agora, 2025, é 1 ano. Então, a gente precisa entender que essa administração nada mais é da continuidade da administração anterior. Só foi trocada as figurinhas, as peças do lugar. Então, eu me manifesto aqui para dizer que eu não concordo. E defender o que o senhor está defendendo, às vezes, é lamentável, porque justificar o injustificável aqui nessa casa é difícil. Cede uma parte, vereadora. Uma parte ao colega vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Eu quero uma parte porque eu acho que é importante esse debate, né? O ano passado, na legislatura aqui, a gente debateu muito o primeiro bloqueio e os moradores vieram 3 ou 4 vezes aqui manifestar que não acontecia, que não era removido. E eu vejo da seguinte forma: limpar a barreira que caiu, tirar a árvore, enfim, a terra, é a mesma coisa que quando tu está em casa, tu come um pão e fica o farelo no chão e tu pega a vassoura e tu varre. É algo meio óbvio, é algo natural, não é nada digno assim, meu Deus, parabéns, honra ao mérito. Muito pelo contrário, é o dever, é a obrigação. Infelizmente, a gente tem que ver e dizer, é uma situação delicada, mas 1 ano é muito tempo. É muito tempo, 1 ano para esperar. Eu entendo, o vereador está trazendo uma narrativa do governo, faz parte do jogo, do debate aqui, mas 1 ano, as pessoas reclamam muito tempo. E tem coisas que são simples de resolver. Só para concluir, por exemplo, aquele espaço que cedeu o asfalto, que poderia ser só colocado uma nova camada de pavimentação asfáltica. 1 ano e está lá daquele jeito? Obrigado pela parte, vereadora. Seria isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, senhor presidente. Eu queria dizer que eu gostaria de morar na cidade que os vereadores de situação moram, porque só parabenizam aqui o governo. Eu não sei se é só para nós que as pessoas mandam mensagem falando de problema. Eu vou até ler uma mensagem que eu acabei de receber aqui, ó, 7h40 da noite. Vamos lá. Fran, quero ver contigo como está a questão de monitores nas escolas. Te pergunto porque na escola do meu filho tiraram a monitora dele para colocar para outra criança. E agora o meu está com um menino novo que em 6 dias foi apenas 2 dias. A escola vai desligar ele e meu filho vai ficar sem monitor. A prof tendo que chamar o monitor de outra sala para quando ela precisa de ajuda. Daí eu botei, né, dei oi e tal, perguntei à escola, pedi as informações. Daí eu disse, fico triste por isso, por não ser uma prioridade. Ela falou, nem me fala, fico bastante chateada, pois agora que ele está começando a evoluir, volta tudo para trás. Então é aquilo que o pastor Davi falou, nós temos problemas ainda muito pontuais do dia a dia, como a Fernanda mesmo falou. Essa questão de monitores é uma questão que não termina nunca. A gente vai indo para julho, já passou meio ano, e é o mesmo problema todas as semanas. Só um minutinho, daqui a pouco eu cedo uma parte. Falar também, respondendo o vereador Silo aqui, é claro que precisa de estudo, é claro, eu não sou técnica no assunto, por isso que eu vim fazer questionamentos na tribuna, onde é o meu espaço enquanto parlamentar para questionar. Se uma pessoa que é suplente de vereador do meu partido, faz parte da comunidade lá, vem e me pede, Fran,
fala sobre este assunto, eu falarei, assim como qualquer pessoa da comunidade que vier até meu gabinete e me pedir para explanar qualquer que for o problema ou situação, estarei fazendo, vereador Cilo. E acho muito pertinente da sua parte trazer essas informações. Mas dizer que não tem estudo para falar isso, não. A gente está colocando o que a comunidade está pedindo. E o senhor está fazendo o seu papel enquanto situação defendendo o governo. Talvez esse seja um preço caro que o senhor pode pagar na próxima eleição. Só cuidar disso. Obrigado, senhor presidente. Seja uma parte para o vereador Roque. Obrigado. Disse o prefeito na posse dele aqui, sejamos mais servidores e menos autoridade. Então é isso que a gente espera, que o servidor possa servir aquela comunidade e resolver o problema ali daquele asfalto. E aqui, Cilo, vereador Cilo, ninguém é técnico, nem eu, muito menos o senhor, sobre esse assunto. Então, não tem ninguém técnico aqui. A gente tem uma noção das coisas, né? Uma estrada que está lá parada há 12 meses, a gente tem uma noção que poderia ter sido resolvida. E eu gostaria, Fran, aqui nessa questão dos monitores, da escola, da educação, de dizer que eu recebi um vídeo de uma mãe lá do interior do 2º Distrito, mostrando um desentendimento das vias de fato de uma gurizada na frente do colégio, e ela disse, e os nossos pequenos de 4 anos estão no meio, nesse ônibus aqui, e o pessoal brigando assim, no soco. Não foi resolvido. Para concluir, a gente teve aqui uma reunião com a secretária de Educação, se falou, como dizia o ex-governador Sartori, parole, parole, parole. Obrigado. Uma parte ao vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Obrigado pela parte. Não, eu acho que é importante a gente, de fato, continuar esse debate, até porque alguns assuntos a gente tem um conhecimento maior, somos técnicos, mas aqui a gente vai questionar e é necessário. Aqui é o parlamento, é para questionar, e até porque não é uma igreja para dizer amém. E nem uma festa de aniversário adiantando que é parabéns, parabéns, parabéns. Então, nós vamos questionar, vamos botar o dedo na ferida, nós vamos cobrar, nós vamos para cima. É isso que eu estou aqui. Gosta ou não gosta, concorda ou não concorda, pouco importa. Mas, a gente viu aqui 2 exemplos aqui em menos de 5 minutos. Os monitores nas escolas, a falta do monitor, mas, como eu dizia na legislatura passada, a farroupilha da vida real é diferente. Onde que está a farroupilha? Eu vejo desse jeito, parece que nós estamos na Holanda, na Suíça, na Suécia. Não, nós estamos na farroupilha, onde que as pessoas têm os problemas e a gente vê que a solução não está acontecendo. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço destinado ao pequeno expediente. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos. Quero aqui agradecer as pautas que foram trazidas, também os debates que foram propostos, pautas importantes, atuais, questionamentos. Então, quero aqui agradecer a cada um dos senhores. Espaço de comunicação é importante isso. Já vou lhe passar a palavra ao vereador Davi. Também quero aqui agradecer quem nos acompanha até esse momento, com esse frio, né? E certamente contribuem para o engrandecimento desta casa. Está encerrado o espaço desse presidente. Espaço de comunicação para o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, só quero comunicar aos nobres vereadores que nesta terça-feira, às 16 horas, nós teremos então a reunião do GT para ouvir a conclusão do relator e concluir essa primeira etapa do trabalho aqui da Casa Legislativa. Então, todos estão convidados. Obrigado. Obrigado, vereador Davi. Encaminhamento de proposições. Encaminhamento às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, o projeto de lei do Executivo número 21, a emenda aditiva número 01 de 2025, ao projeto de lei do Legislativo número 19 de 2025, a emenda redacional número 01 ao projeto do Legislativo número 18 de 2025, a emenda
A emenda redacional também número 01 e 02 ao projeto de lei do Legislativo número 20 de 2025. A emenda redacional número 01 de 2025 ao projeto do Legislativo número 21 de 2025. A emenda supressiva número 01 ao projeto de lei do Legislativo número 20 de 2025. A emenda supressiva número 01 de 2025 ao projeto do Legislativo número 21 de 2025. Nada mais a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos dessa presente sessão. Muito obrigado aos senhores vereadores, uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.